Olá, gente. Bom dia para vocês. Como é que vocês estão? Hoje o tempo tá muito feio hoje aqui, gente. Tá um pouquinho do friozinho, né? Já tá chegando o inverno, né, gente? Então o tempo já tá mudando, olha só. Então vamos ali. Vamos acular, como diz o brasileiro, né? E olha só, o tempo hoje tá... Amanheceu chovendo, gente. Desde ontem que chove, mas agora deu uma parada. Olha o Tony. Olá, Tony. Olá. E é isso, gente. Eu vim aqui com vocês pra responder uma seguidora, né? Que ela perguntou pra mim como é que eu tinha conhecido o Tony. Eu já tinha falado lá no meu outro canal, mas eu vou falar pra ela, né? Porque ela perguntou com carinho, gente. Então vou responder a ela, né? Então sempre quando eu puder responder as perguntas das seguidoras, dos seguidores, eu vou responder, tá, gente? Então, vamos lá. O Tony, ele morava nos Estados Unidos, né, gente? Eu morava aqui, já fazia um ano que eu tava aqui. Então, o Tony morava nos Estados Unidos, o Tony ficou viúvo. Então, eu conheci uma amiga minha ainda no Brasil, ainda morava no Brasil. E eu conheci uma amiga chamada Conceição, ela se chama Conceição. E eu conheci ela no Face, né? Que sempre quando eu tava lá no Brasil, eu mexia no Face. Conheci pessoas de Portugal, conheci pessoas da Coreia, conheci pessoas dos Estados Unidos. E a Conceição e uma coreana ficaram sempre em contato comigo, né? E quando eu mudei o meu telemóvel, o celular, eu perdi o contato da Rai, que eu chamava ela Rai, que era uma coreana, né? Então eu perdi o contato dela. Mas já procurei no Face e não consegui. E a Conceição sempre ficou em contato comigo, né? Eu sempre ligava para ela. A gente nunca se viu pessoalmente, né? A gente só se falava assim, né? Por mensagem. Eu já vim falar com ela no Face. Eu falei com ela no Brasil só uma vez no Face, assim, no Messenger, né? Falei assim pessoalmente com ela, assim no Face. Mas pessoalmente mesmo eu não conheço ela. Então o Tony conhecia ela lá nos Estados Unidos. E o Tony ficou viúvo, né? E conhecia a Conceição. Então, eu sempre conversava com Conceição, né? Que eu tinha vontade de voltar pra cá. Que eu tava passando por uns perrengues lá no Brasil. Não tava conseguindo trabalho. Tinha me separado e tava passando por uma fase difícil, né? De depressão, muito difícil. Então eu tava com um plano de vir pra cá outra vez, né? Porque até então, como eu disse a vocês que eu morei aqui 2 anos na Ilha das Flores, aqui em Portugal, até então eu não tinha tanta vontade de ir. Mas depois de tanta coisa que eu tinha passado aí no Brasil, né? E separação, depressão. Então eu queria sair um pouco daí pra ver se dava certo, né? Então abri uma luz de novo para mim vir para cá. Sempre falava para meus filhos, para meus netos, para minha família que eu tinha vontade de vir para cá. Só que minhas irmãs e meus filhos tinham medo de eu vir para cá porque eu já tive tuberculose, né? Por isso que eu voltei pro Brasil, porque eu peguei uma tuberculose muito forte. Então eu tinha medo. Então, e aí eu conhecendo a Conceição e a Conceição conhecendo o Tony. Aí o Tony, ela foi e perguntou ao Tony se o Tony não queria conhecer uma pessoa, né, que também estava só. E aí o Tony se perguntou se ele queria o meu número. E o Tony disse, tá bom. E aí ela perguntou pra mim, ô Suzana, tu não queria conhecer uma pessoa assim, ele é viúvo. E ele é um amigo meu há de muito tempo e perguntou se não podia dar o teu número pra ele. Eu disse, o quê? Disse, o quê? Te dá. E aí ela deu, né, meu número pro Tony, a Conceição.
né? Bela Conceição, né, Tony? A gente fala com ela até hoje, gente. E a gente é muito amigona dela, né? Ela diz pra mim que um dia a gente vai se conhecer pessoalmente. E se Deus quiser, né? Quem sabe, né? Tudo é plano de Deus. E aí, o Tony ligou pra mim e a gente começou a conversar, né? Eu falei dos meus filhos, falei da minha vida, o Tony falou da vida dele. E o Tony perguntou se eu gostaria de vir aqui, né? Me conhecer. Eu disse, ok, eu tava morando com um pessoal brasileiro, que eu chamo elas de prima, né? Que a gente é como família, que a minha mãe é amiga da mãe dela, e a gente se considera como família. Então, passei uns tempos na casa dela, até conhecer o Tony. E aí o Tony veio, né? Alugou um apartamento, e a gente passamos 2 semanas, conhecemos outras ilhas. Eu conheço as coisas aqui, gente, que eu nunca conheci, porque era do trabalho para casa, quase não saía, era do trabalho para casa, gente. Eu só saía assim pro supermercado ou para dar uma volta na cidade na minha folga, né? E no verão eu saía para piscina com as crianças. E aí o Tony veio, a gente ia para piscina, conhecia lugares. O Tony alugou um carro aqui, a gente saía. Foi o ano passado isso, né? E o Tony veio, a gente ficamos, se demos bem. E o Tony tinha planos de me levar para lá, gente. Só que não conseguiu, por quê? Porque eu ainda não estava legalizada, ainda não tinha meu cartão cidadão. E é bem complicado, né? O Tony, como ele é daqui de Portugal, mas ele passou mais de 40 anos, ele tem as duas nacionalidades, né? Tem a portuguesa e a americana. Então não dava para me levar para lá. E aí o que aconteceu? O Tony pensou em voltar para lá, para os Estados Unidos, alugar a casa dele, que ele tinha uma casa lá, alugar a casa e vir para cá para a gente casar e com uns 2, 3 anos a gente ir para os Estados Unidos. Só que teve uma complicação por lado da família dele, que não me aceitou muito, os filhos, né? E a filha dele tem um temperamento, eu tenho outro, não ia dar certo. E eu disse, Tony, não vai dar certo de eu ir para aí. Então o que o Tony fez? Resolveu vir morar aqui comigo, entendeu? E aí o Tony voltou para lá, resolveu vender a casa, vendeu a casa dele, deu a parte dos filhos dele e veio para aqui, e aqui está comigo, gente. Já fez 1 ano, né, Tony, que a gente estamos juntos, graças a Deus, a gente está bem, tudo a gente se combina, e graças a Deus foi assim que eu conheci o Tony, né? Respondendo aí uma seguidora que me perguntou como eu tinha conhecido o Tony. Eu já tinha falado para vocês no meu outro canal, mas para quem não sabe, eu conheci o Tony dessa maneira, gente. E graças a Deus a gente está se dando bem. O Tony aceitou meus filhos numa boa. Meu filho também e minha filha aceitou o Tony numa boa, né? Porque eles nunca interferiram nisso, eu nunca interferi na vida deles, a não ser que eu veja que não dá para eles, eu me interfiro sim. Mas se eles querem, eu aceito, né? E respeito. Assim é eles também, gente. Eles só falam assim, mãe, se essa pessoa é boa para a senhora, ele respeita, né? É a senhora, é a sua vida, então a senhora que sabe. Eles sempre falaram isso para mim. Então, minhas netas, meu neto, né? O Arthur gosta muito do Tony, gente. Muito do Tony. E graças a Deus a gente tá se dando bem, gente. Foi assim que eu conheci o Tony. Tá bom? Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês aí. E que Deus abençoe a gente daqui. E os meninos estão se dando muito bem na escola, graças a Deus. O Arthur tá amando, gente. Graças a Deus. Né? Estamos chegando aqui onde a gente vai. E é isso, gente. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês daí. E Deus nos abençoe daqui. Beijo, gente. Fique com Deus.